Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Jean Ruschel, o Prof. Giano. Esse podcast tem apenas fins pedagógicos e visa democratizar o conhecimento curricular de filosofia no que diz respeito à filosofia ética. Nessa aula em podcast, falarei da filosofia ética com foco na filosofia da antiguidade. Para me ajudar e para ajudar aqueles que precisam e também valorizam a produção de conteúdo educacional na internet, se inscreve aqui, deixa o like, deixa um comentário também, que é muito valioso, é sempre muito valioso, e também me segue no Instagram, @prof_Giano, com 2 N's. Valeu! A filosofia da antiguidade, no que diz respeito à ética, pode ser dividida a fins de estudo em 2 tópicos. O primeiro sendo a filosofia de Aristóteles e o segundo sendo a filosofia do período helenístico, com as escolas do estoicismo, epicurismo, cinismo e ceticismo. Iniciaremos com a filosofia de Aristóteles, ética aristotélica. Muito bem. Aristóteles é muito importante e destaco sua filosofia ética em um dos tópicos, justamente por ter sido ele o primeiro filósofo a de fato se dedicar à ética, a ponto de escrever um livro, uma obra, chamada Ética a Nicômaco. Podemos dizer que a ética, e até mesmo a filosofia de Aristóteles, é teleológica ou finalista. Teleológica vem da palavra telos, que significa finalidade. Então o foco aqui, até esse ponto, está na própria finalidade. A ética de Aristóteles visa a sua finalidade. Mas bem, qual é a finalidade então da vida humana segundo Aristóteles? Segundo Aristóteles, a nossa finalidade é felicidade, uma boa vida, uma vida feliz. A vida pautada pela felicidade ou ainda eudaimonia, que é a palavra em grego referente à felicidade, é uma boa vida segundo Aristóteles. E a ética trabalha justamente para a consecução desse objetivo. Para Aristóteles, buscar a sua felicidade, o seu telos, sua eudaimonia, é o mesmo que estar buscando sua própria excelência. É buscar transformar-se, atualizar-se numa versão melhor de si mesmo. Mas bem, como que fazemos isso? Como que chegamos lá? Onde que consiste o passo a passo? Inicialmente, Aristóteles nos recomenda agir sempre de forma virtuosa. A boa ação é sempre a ação mais virtuosa. E a ação virtuosa, então, é aquela ação da mediania, do meio termo, do justo meio, do balanço ou do equilíbrio. Então, a ação virtuosa é aquela ação sempre que busca um meio termo entre 2 vícios. Portanto, uma virtude é sempre um meio termo entre um vício por falta e um vício por excesso. Por exemplo, a coragem. A coragem é um exemplo de virtude, porque ela é um meio termo entre a temeridade e a covardia. Mas poderíamos aí nos perguntar qual seria a ação mais virtuosa? Essa seria uma pergunta muito justa, porque para Aristóteles, o que é virtuoso em um momento e uma situação, em outro momento pode não ser o suficiente para se enquadrar em virtude. Uma ação que às vezes expressa o meio termo, ou o justo meio, ou um equilíbrio, em outras situações pode ser um exagero. Portanto, como saber qual seria a ação mais virtuosa? Segundo Aristóteles, a resposta para essa pergunta está justamente na nossa capacidade intelectual. Nós, seres humanos, por sermos seres racionais diferentes dos outros animais, podemos diferenciar o bem do mal. Portanto, são virtudes intelectuais que fazem com que saibamos diferenciar a ação correta, a ação virtuosa. Então utilizamos da razão, utilizamos da nossa virtude intelectual ou ainda virtude dianoética para saber como agir.
Em outras palavras, é como se tivéssemos uma razão prática, uma razão específica que nos orienta para a ação, que serve para nos orientar a agir de forma virtuosa. Cabe ainda dizer que para Aristóteles a ética é um exercício, e é um exercício para a vida toda. Ética para Aristóteles é como se fosse um exercício de academia, em que você vai e faz todos os dias, que você repete. A ética deve tornar-se um hábito, é por exercício que buscamos nossa excelência. Nunca chegamos lá. É um exercício para a vida toda. Após Aristóteles pendurar as suas chuteiras, após ele se tornar professor de ninguém mais ninguém menos do que Alexandre o Grande, nós temos um outro período na história e na filosofia chamado de período helenístico. O período helenístico vai do domínio de Alexandre o Grande, da Macedônia, até o período do Império Romano. E aí surgem diversas escolas filosóficas, como o estoicismo, o epicurismo, o cinismo, o neoplatonismo, mas falarei de duas específicas que são as mais recorrentes. Falarei do estoicismo e do epicurismo. Essas duas correntes são doutrinas, então, filosofias de vida que visam uma vida boa, uma vida feliz, a felicidade. E visam também, acima de tudo, viver em paz com o mundo, viver em paz com a ordem cósmica, segundo uma razão cósmica, uma energia, o todo, que gera a vida, que orienta a natureza e as coisas como elas são. As duas correntes acreditam que podemos chegar a esse objetivo mantendo a alma em um estado de imperturbabilidade, um estado neutro, um estado tranquilo, um estado sem picos, sem ápices, um estado então constante de imperturbabilidade. Então eles concordam quanto ao seu objetivo e concordam que apenas com esse estado da alma poderemos chegar a esse objetivo. Agora, falarei das particularidades dos estoicos. Os estoicos, conhecidos por serem filósofos dos pórticos, que filosofavam embaixo dos pórticos das cidades, chamavam esse estado de imperturbabilidade da alma de apatheia. Para eles, devemos então evitar os picos causados por tudo aquilo que nos desestabiliza. Devemos evitar a raiva, a luxúria, as paixões. O estoico, portanto, deve ser sempre submisso a uma ordem natural das coisas, ao cosmos, à ordem natural do universo. Submissão aqui é a palavra fundamental. O estoico, além de submisso, ele deve ser imune a tudo aquilo que vem de fora. A frase "o que vem de baixo não me atinge" quase poderia ser utilizada aqui, mas o que a gente utiliza é "o que vem de fora não me atinge". O estoico evita as riquezas, as luxúrias, os prazeres carnais, evita as paixões, evita os insultos, tudo aquilo que o irrita, enfim, se personifica como exemplo no monge da Idade Média, aquele monge que vive no mosteiro longe de todos os pecados, das tentações carnais, aquele que tem hora para tudo, aquele que se autoflagela se for o caso. Tanto que os monges medievais utilizaram o estoicismo como influência em sua conduta de vida. Outro exemplo que personifica um pouco os estoicos e que foi baseado no estoicismo é a Ordem Jedi do filme Star Wars. Os Jedi também poderiam ser exemplos de estoicos em devidas proporções. Agora poderíamos falar dos epicuristas, que recebem esse nome justamente por seguirem um filósofo chamado Epicuro, que filosofava nos famosos Jardins de Epicuro, os jardins de sua casa. Ele e seus seguidores chamavam aquele mesmo estado imperturbável da alma de ataraxia. Para eles, conseguimos alcançar esse estado de ataraxia evitando o sofrimento e as dores e tudo aquilo que é ruim. E principalmente, desfrutando dos prazeres simples da vida. Mas é claro que esses prazeres simples da vida devem ser buscados de forma controlada e racional, mediante meditação e filosofia.
Um dos principais prazeres simples da vida é desfrutar da companhia de bons amigos. Amizade é uma palavra fundamental para Epicuro. Ele escrevia sua filosofia em cartas que ele passava para os seus amigos, endereçava a seus amigos, e aí ele contava o que era necessário para ser feliz. A felicidade não está para ele no luxo e nas riquezas. Busca por fama, poder, status, isso tudo nos afastava do estado de ataraxia, logo, consequentemente, nos afastava da felicidade. O medo da morte, para ele, também era algo irracional. Mas a questão da morte, tanto para epicuristas quanto para estoicos, sempre foi algo irracional. A morte sempre foi vista como algo natural, e conviver com esse algo natural e certo é parte do caminho que nos levaria para a felicidade. Portanto, finalizamos aqui essa aula de filosofia ética na antiguidade, e podemos sintetizar, resumir e revisar dizendo que a ética antiga diz respeito à busca pela boa vida, pela felicidade e pela eudaimonia, termo grego para o mesmo. Portanto, uma ética muito mais individual, voltada ao indivíduo, ao sujeito e a como ele se relaciona com o cosmos, com o universo, deixando evidente o que chamamos de ideal cosmopolita. Se você curtiu, deixa um likezinho, se inscreve, deixa um comentário também com a sua opinião, porque o comentário ajuda muito, e por favor compartilha com aquelas pessoas que você sabe que nesse ano de 2020 infelizmente não puderam ter todas as suas aulas, ou que foram prejudicadas educacionalmente de alguma forma pela pandemia. Valeu e até a próxima!